nosso livro de ciências, né? E vamos fazer as correções, né? Correção do exercício do livro, página 29 até a página 31, tá? Tudo referente sobre o que? Sobre o capítulo que estudamos, né? Onde falamos sobre o que? Os tecidos. Aí na primeira atividade, vocês, o que pede aqui, né? Ó, os componentes do sangue têm a função de defesa do organismo e de coagulação. São respectivamente quem? Quem é que tem a função de defesa? Sabemos que é o que? Os glóbulos brancos, né? Chamados de leucócitos, né? E o outro componente do sangue que tem a função de coagulação são as plaquetas. Então, a alternativa correta, vocês vão marcar a alternativa C, né? Que é leucócitos e plaquetas, tá? As hemácias têm a função de quê? Oxigenação, né? Oxigenar o sangue, levar oxigênio, né? Para o nosso corpo. Então, não é. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A 2. As células conhecidas como macrófagos, né? Têm importante papel nos mecanismos de defesa do nosso organismo. Elas fagocitam, já estou explicando aqui, ó, fagocitam bactérias, elas alimentam-se da o quê? Das bactérias, restos celulares e partículas que penetram no nosso corpo, tá? Essas células são características do tecido. De que tecido? Quais são essa característica, né? De que tecido é? Tecido conjuntivo, né? Então, os macrófagos são encontrados no tecido conjuntivo e se encontram em órgãos com a função de defesa do organismo, né? Então, elas que fazem, tem essa função de defesa, né? Do nosso organismo, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C. 3. O tecido sanguíneo é formado por plasma, substância formada principalmente por água e proteína. 5. E 3 tipos de elementos figurados. Marca a alternativa que estão indicando esses elementos, né? Então, sabemos que nosso tecido sanguíneo, né? Ele é composto principalmente por água, proteína, entre outros, né? E ele tem 3 elementos figurados que sabemos que são o quê? Hemácias, plaquetas, os leucócitos. São esses 3 tipos de elementos figurados, certo? Que faz parte do nosso sangue, tá? Do nosso sangue. Então, a alternativa correta é essa que está aqui, ó, né? A alternativa D, né? Onde fala o que? Plaquetas, hemácias e leucócitos, né? Por que não é as outras alternativas? Miócitos. Os miócitos são células que constituem os músculos, não é, né? Por exemplo, anticorpos também não, onde tem neurônio, descarta, né? A alternativa correta é essa alternativa mesmo, tá? A 4. A respeito do tecido cartilaginoso, né? É correto afirmar. O que vamos dizer sobre o tecido cartilaginoso, né? O que qual função, né, que temos esse tecido. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Deixa eu falar aqui para vocês. Em algumas regiões do nosso corpo, como nariz, orelhas e articulações, né, precisamos de proteção e sustentação, mas também de um pouco mais de flexibilidade, graças ao tecido cartilaginoso, isso, né, que é rico em fibras colágenas e elásticas, podendo ter firmeza, flexibilidade e sustentação em algumas partes do nosso corpo, certo? No tecido cartilaginoso são encontrados os condrócitos, tá? Células maduras de cartilagem, os condoblastos, tá? Células jovens da cartilagem, né? Então, que alternativa vamos marcar que é correta, né? Essa alternativa que fala assim, podem apresentar fibras proteicas, né? Como colágeno, entre outras células, certo? Por que não seria C, nem B, nem A, nem E, né? Aparece apenas nas articulações? Não, né? Não só apenas, né? Nessas articulações, tá? Possui pouca substância intercelular? Não, né? Apresentam vasos sanguíneos para a sua oxigenação? Não, porque lá apresenta pouco, né? Vasos. Ela aqui fala o que eu falei para vocês, né? Elas, olha aqui, além disso, como o tecido cartilaginoso é avascular, né? Que falamos anteriormente um pouquinho,
ele é avascular, ele não é irrigado por vasos sanguíneos, tá? Então, por isso que não é. Então, a alternativa correta, a alternativa é D, certo? Eu tenho aqui a questão 5. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecidos, né? Que tecidos são esses, né? O tecido que é conjuntivo denso, né? Que estão aqui, ó. São estruturas, né? Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecido conjuntivo denso, ok? Aí, ósseo não, né? Descartamos, muscular também não, cartilaginoso também não, adiposo não, gordura também não, né? Então, a questão 6. Tecido formado por uma ou mais camadas celulares, sem vascularização, com pouquíssima substância intercelular, né, que dentro da célula, muitas estruturas de adesão das células podendo ter função de absorção ou secreção. A descrição que se refere ao tecido, né, que descrição refere-se a esse tecido, né? É o tecido que é epitelial. Ele se caracteriza por serem constituídos por uma ou mais camadas de células, revestindo que externo e internamente a superfície corporais, tá? Então, essa alternativa D, ok? Então, ela lá vai ter uma pouquíssima vascularização, né? Sabemos disso. Então, é isso, tá? Eu tenho aqui a 7. O tecido epitelial do intestino apresenta microvelocidades que corresponde a um recurso utilizado para o que? Qual a alternativa? Para aumentar o quê? A sua superfície de absorção de nutrientes, tá? Ele apresenta essas microvelocidades para isso, para essa função de aumentar essa superfície de absorção de nutrientes, tá? Ele não vai facilitar o seu movimento, não. Obter a energia também não, tá? Manter sua morfologia também não. A alternativa correta, que equivale a essa questão, é essa alternativa B, certo? A 8. A atividade metabólica de cada tecido depende diretamente das trocas feitas com os capilares sanguíneos. Considerando os diferentes tecidos, assinale aquele que apresenta menor taxa metabólica, tá? É o que? Alternativa B, né? Onde fala sobre os capilares, né? Os capilares sanguíneos são o que? Vasos sanguíneos que apresentam um calibre reduzido, né? E aqui não fala, né? A atividade metabólica de cada tecido depende diretamente das trocas feitas com os capilares sanguíneos, né? Que são esses que eles apresentam esses calibres reduzidos, né? Considerando diferentes tipos de tecido, a sinal alternativa apresenta essa taxa metabólica, essa menor taxa. É as cartilagens, né? Ela tem essa menor taxa de trocas, né? Feita com essas trocas metabólicas aqui, tá? Aí, 9. Mamíferos aquáticos como os cetáceos, né? Os cetáceos são o que? Grupos de animais que englobam as baleias, os golfinhos e os botos, tá? Possuem o que? Um espesso revestimento de tecido adiposo com importante função. Então, ele possui o que? Um revestimento que é o que? Uma gordura, né? Quando eu falo em tecido adiposo, estou falando de gordura, né? Uma importante função de quê? Qual a função da gordura? Evitar o que? A perda de calor. Perca esse calor, né? Certo? Não é evitar a perda de água, não é proteção contra os predadores, não. É o que? Essa aqui é a alternativa, evitar a perda de calor, tá? A 10. Com relação ao tecido epitelial, tá? Analise os itens 1, 2, 3 e assinale a alternativa correta. Possui células justaspostas com pouco ou nenhuma substância intercelular? Verdadeiro, né? Certo. A 2 aqui. Desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção? Verdadeiro. Ele faz desempenho também. 3. É rico em vasos sanguíneos por onde chega o oxigênio e os nutrientes para suas células, tá? Certo? Não, falso, né? Ele não é rico em vasos sanguíneos aqui, tá? Ok. Então, a alternativa correta é a alternativa o quê? C, né? Somente a 1 e a 2 são o quê? Verdadeiras.
A 11, o alimento passa do estômago do esôfago para o estômago, como resultado de uma onda peristáltica, né? O que é essa onda peristáltica? Esse movimento, tem um movimento do nosso estômago, tá? Esse movimento involuntário. Analise a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestório, né? É o que? O tecido muscular liso, né? Ele possui o tecido muscular liso, certo? Nosso estômago, né? Ele possui o que? Esse tecido muscular liso possui uma ação lenta involuntária. E é encontrado nos órgãos, né? Como no estômago e no útero, esse movimento. Então, é onde que eu encontro o tecido muscular liso, que encontramos no nosso estômago, tá? Esse movimento involuntário. 12. A pele, formada pela derme e pela epiderme, constitui o maior órgão do corpo humano. Sim, além de proteger o corpo e evitar a dessecação. Esse órgão apresenta estruturas relacionadas a funções, tais como a percepção da dor e da temperatura, a secreção de substância e a manutenção de temperatura corporal. Na realização de todas essas funções, participam diferentes tipos de tecido, com exceção do tecido. Que tecido é esse? O tecido que? O tecido cartilaginoso. Ele não tem essa função de que? Por exemplo, de fazer a percepção da dor e da temperatura, né? Quem tem isso, a função dele é o que? Tecido nervoso, né? A secreção de substância, manutenção de temperaturas, a secreção de substância, o epitelial granular, né? Pois é, então o que não é a alternativa correta, que não tem nenhuma função citadas aqui acima, é a alternativa B, né? O tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Esse conjuntivo cartilaginoso, ele tem o que? Ele tem a função de proteção e sustentação o que? Das cartilagens, né? Que temos, como por exemplo, orelhas, nariz e algumas articulações, tá? 13. A circulação sanguínea no organismo humano tem papel central no equilíbrio orgânico interno, homeostase. Oxigênio, glicose, aminoácidos, minerais e vitaminas são transportados pelo sangue. Quanto às células, fragmentos celulares encontrados no sangue marcam a única alternativa correta, tá? Quais são? Falamos lá daqueles 3 elementos figurados do nosso sangue. São quem? Hemácias, leucócitos e as plaquetas, tá? Um tem a função de que as hemácias têm a função de que levar oxigênio para o nosso corpo. Leucócito, células de defesa, né? As plaquetas, ela tem suas funções também, certo? Então, temos que aqui perguntou isso, né? Qual as células, fragmentos celulares encontrar no sangue que marca a alternativa correta. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa E, certo? Aí a questão 14. As glândulas originam-se de grupos celulares que proliferam a partir do tecido, né? Que tecido é esse? O tecido epitelial, certo? Espero que vocês tenham feito a atividade de vocês, tá? Espero as dúvidas de vocês na nossa aula online, tá? Então, fique com Deus. Até a próxima, tá? Um abraço apertado para todos vocês.